Hoje eu vou trazer para vocês uma palestra um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, mas quando eu vi esse assunto, eu achei ele muito interessante e acho legal de compartilhar com vocês aqui hoje. Inclusive, vou até fazer algumas perguntas para vocês, para ver mais ou menos como que eu vou falando aqui para vocês. Então, hoje, a gente vai falar sobre o Akhenaton. Quem foi o Akhenaton, perdão. Tem um acentozinho aí que eu queria colocar e não pude colocar, né? A minha pergunta para vocês, vocês conhecem os exilados de capela? Vocês sabem o que é um exilado de capela? Quem conhece pode levantar a mão para mim. Márcio? A maioria aqui não conhece. Então eu vou dar uma breve pincelada sobre isso para vocês, né? Quem são os exilados de capela? Capela é um planeta altamente evoluído do sistema de Capela, né? A curiosidade dele, ele é um planeta muito similar à Terra, muito mesmo, né? Porém, ele tinha um problema ali de os moradores, né, do planeta, que eles não estavam muito integrados com a vibração desse planeta. O que aconteceu com eles? Mandaram eles embora, né? Que aí ali eles já não estavam mais cabendo, não cabia mais a realidade deles naquele planeta. Não sei se vocês já ouviram falar de Quiron, né? Dizem que agora, a partir de agora, as pessoas que não têm mais a vibração que a Terra tem, que é uma terra de regeneração, no nosso mundo de regeneração, não reencarna mais aqui, vai para Quiron. Então aquele pessoal que é envolvido com roubos, assassinatos, não tem uma vibração positiva, não reencarna mais aqui. Isso aconteceu lá em Capela. E aí o que aconteceu? O Enter vai, né? Esse pessoal lá de Capela veio aqui para a Terra, mas eles vieram com uma missão. Vamos pensar assim, Capela era um planeta altamente evoluído. Então aquele pessoal que não tinha aquela vibração totalmente me perdi aqui, peraí, agora tá bem. O pessoal que não tinha aquela vibração do planeta veio para cá, mas com uma missão de evoluir por aqui, né? E ajudar a gente aqui da Terra. Então, qual era a missão deles? Impulsionar o desenvolvimento da civilização humana aqui da Terra, né? Então, quando eles vieram para cá, eles foram para algumas regiões específicas. Rapidamente, para a Índia, né? Ali eles trabalharam a espiritualidade, as bases filosóficas. A China, com os avanços relacionados à organização social e moral. A América pré-colombiana, deixar as marcas em culturas, que a gente vê, assim, é muito avançado, né? Os Incas, os Maias e o Egito, que é do nosso amigo aqui que a gente vai falar, né? No Egito, eles trouxeram conhecimentos avançados de arquitetura, gastronomia, agricultura e espiritualidade. Certo. E o Akhenaton, quem foi ele? Akhenaton, ele foi um faraó do Antigo Egito. Mas ele não foi simplesmente um faraó, ele foi o faraó. Ele era visionário e controverso. Os visionários geralmente são controversos, né? Não é todo mundo que aceita eles assim facilmente. Por que ele era controverso para a época? Ele trouxe mudanças drásticas ali para o povo do Egito, né? Ele desafiou uma ordem que já estava estabelecida. Imagina, há 3.600 anos atrás, um cara chegando e mudando totalmente o que já estava ali estabelecido e funcionava perfeitamente, né? O reinado dele foi de 1353 a 1336 a.C. E o reinado dele durou 17 anos. Bom, quais foram os feitos do Akhenaton? Ele implantou basicamente um monoteísmo no Egito. Vocês sabem o que é o monoteísmo? A maioria que sabe. É o culto a apenas um Deus. Imaginem vocês que no Egito, antes dele, a galera curtia cerca de 2.000 deuses. 2.000 deuses. Aí você chega e fala assim, chega gente, acabou. Agora a gente vai cultuar só um Deus. Já era motivo para aquela discórdia geral, né? Porque não envolve só a questão da religião, envolve muita coisa, envolve poder, envolve muita coisa. Por conta dessa decisãozinha básica dele, né?
Ele foi considerado o maior herege do Egito. Ele tem essa fama até hoje por conta dessa ação que ele teve, né? E qual que era o deus que ele cultuava? Ele cultuava o deus Atom, que na verdade era representado pelo disco solar, não necessariamente o Sol, né? Mas assim, o disco solar era o Atom. Só que assim, não era todo mundo que tinha um diálogo lá com ele. Era só ele, a Fermitite, que era a esposa dele, e o filho dele. Era um negócio mais resumido ali. Mas os sacerdotes não tinham acesso. Então ele foi lá e cortou todo mundo só para ele ter o acesso ali ao Deus dele, né? Que ele colocou para todo mundo seguir. E o pessoal lá do Egito, né, os moradores lá do Egito, não aceitaram isso assim de uma forma muito amigável, porque eles tinham aqueles deuses todos muito presentes no dia a dia. E ele foi, o Akhenaton, ele foi muito incisivo, ele foi até violento e fez com que a decisão dele fosse recebida e obrigatoriamente feita por todos os moradores ali do Egito, né? Nisso, ele enfraqueceu o poder dos sacerdotes. Quantos inimigos a gente criou, né? Nessa brincadeirinha. Mexeu com muita gente, tinha muita coisa envolvida, muito poder, né? Imagina, Márcio, meu sacerdote, aqui, Márcio, você não é mais nosso sacerdote, tchau. O que você vai fazer, Márcio? Se vira, não quero mais. Então, assim, muito complicado. Só que o Márcio ele tem poderes, ele não vai ficar contente. 17 anos, Márcio, vai ter que achar outro ofício, que agora é o meu Deus Atom aqui. Então, assim, muito complicado. Eram muitos sacerdotes envolvidos, muita gente envolvida. Vamos lá. Bom, vamos lá falar um pouquinho dos feitos que o Akhenaton fez também. Olha só, além de ser um visionário e mudar aí a religião, ele mudou simplesmente a capital do Egito, que era de Tebas, ele mudou para Akhetaton, que era uma cidade aí criada especialmente por culto ao Deus Sol, que era o Atom, né? Na verdade, o disco solar, né? Imagina o que seria isso há 3.600 anos atrás. Gente, ó, aqui não vai mais ser a capital, a gente vai mudar para um outro lugar, a nossa capital. E assim, não é simplesmente para um lugar próximo. Eles levaram, Akhenaton levou a capital para o meio do deserto. Então foi uma mudança assim muito drástica. Imagina como que não mexeu com a vida dia a dia dos moradores daquela época, né? Então, ó, já vão acrescentando aí todas as infelicidades que ele estava gerando. Mas enfim, ele criou uma cidade dedicada à água. Bom, a capital, por que a gente está falando disso? Aqui é uma aula de história? Não, mas vocês vão entender, a gente vai entender um pouquinho mais pra frente do que a gente vai falar aí, né? Ela tem algumas singularidades, assim, curiosas, imaginem vocês, com Brasília. Alguém já ouviu falar disso? Dessa singularidade aí de Brasília e Akhenaton? Quando eu vi essa história, eu achei ela impressionante, por isso que eu estou trazendo ela para vocês. É uma coisa assim, bem diferente. E é muito interessante de se ver, porque lá na frente a gente vai entender que tem aí uma ligação com muitas coisas importantes, inclusive do futuro da nossa nação aqui. Mas vamos lá, por partes, né? Então a gente tem aí Brasília, 3.600 anos depois, uma cidade, uma capital também criada, assim, do nada, lá no meio do Brasil, por JK, que é o Juscelino Kubitschek, espero que estejam falando certo, é um nome difícil de falar, né? E os dois, tanto o Juscelino como o Akhenaton, eles tinham muitas curiosidades, assim, singularidades, que a gente vai dar uma olhadinha aqui a partir de agora, que eu vou compartilhar com vocês, né? Essa história de Juscelino e Akhenaton, como que eu fiquei sabendo dela, né? Eu vi um vídeo na internet, e esse vídeo, ele era baseado no livro Brasília Secreta, né? Quem que escreveu Brasília Secreta? Fica uma indicação aí de livro para vocês darem uma olhadinha. O Hernani Pimentel. Quem é o Hernani Pimentel? Ele é um professor, né, estudioso, e ele foi numa palestra da Yara, que também fez o livro ali, para vocês enxergarem, né? Ele foi numa palestra dela. Nessa palestra, ela começou a contar essas curiosidades sobre Brasília e Akhenaton, e ele ficou interessado. Foi conversar com ela, achou super bacana, legal. Só que, quando ele foi conversar com os demais professores, né, que eram da área dele ali,
eles rechaçaram ele assim, impiedosamente. Para com isso, que bobagem, não tem nada a ver, é só uma... quando acontece uma coisa sem querer... Uma coincidência, obrigada. A idade. Foi só uma coincidência, várias coincidências, não tem nada a ver. Mas ele não se contentou com isso, que bom, né? Porque ele fez essa joia aí pra mim, pra gente, não pra mim, né? Que é esse livro Brasília Secreta. E é baseado nele que a gente vai falar agora de algumas curiosidades, né? Agora, pra gente falar um pouquinho desse livro, eu vou falar aqui uma passagem de um dos vídeos que eu vi sobre ele, que ele estava dando uma entrevista para um canal que eu acho que é Minha Brasília Cidade, né? Super bacana. E o Hernani estava comentando nesse vídeo que tinha um líder empresarial ali da cidade muito forte, que era o Milton Rossi. E ele tinha um amigo, o Pastorino. O Pastorino, ele escreveu aquele livro Minutos de Sabedoria. Ele é muito famoso esse livro, né? Acho que a maioria conhece. E eles tinham contato ali com o Chico. E eles se encontraram com ele. E antes das eleições, eles perguntaram para o Chico: ô Chico, quem que vai ganhar as eleições? O Chico, gente, nem sabia quem eram os candidatos. O que ele responde? Olha, eu não sei quem são os dois lá, eu nem sei com quem o JK estava concorrendo, mas vai ganhar aquele que tem um nome difícil. Coisa, né? Curioso. O Chico falando. A gente está falando do Chico Xavier, já muda tudo, toda a figura da nossa história aqui, né? O Chico está envolvido com essa história, e por isso nos chama a atenção também, né? Então, o que seria a explicação do Chico aí, né? Teria uma missão, Brasília seria, Chico comentou que o JK seria eleito porque ele tinha que criar Brasília, era uma missão, não era assim um projeto pessoal dele, era uma missão. De uma forma que ele teria que reconstruir uma cidade do Antigo Egito que tinha sido destruída. Chico Xavier falou isso. Gente, é o Chico falando, então peraí, vamos prestar atenção que tem mais coisa nessa história, né? Bom, quando eu vi isso daqui, eu falei, é isso daqui que eu vou levar lá para o pessoal, porque eu achei assim muito bacana, né? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho aqui do Chico ainda em relação ao Juscelino Kubitschek, né? Em 1955, eles tiveram aí uma pequena amizade, né? O Juscelino, ele sempre mandava perguntas e essas perguntas voltavam com respostas, vejam vocês, psicografadas pelo Chico. E essas psicografias, elas eram psicografias secretas, ninguém tinha acesso. Então eles se comunicavam por cartas. Juscelino se aconselhava com o Chico Xavier. Então, assim, aconteceu alguma coisa aí, né, gente? Eu lembro que aqui numa das reuniões que a gente estava, o seu Zé estava comentando que o Lima foi uma vez tentar falar lá com o Chico, foi numa reunião, eles não conseguiram ter acesso. Imagina, todo mundo queria ter um acesso ao Chico Xavier. É muita gente querendo acesso, a gente não chega facilmente nele. E depois a resposta chegou aqui pra gente, né, via carta, bem depois, mas a resposta veio. E o Juscelino Kubitschek tinha acesso ao Chico Xavier. Então a gente entende aí que tem uma missão, tem algo mais, é interessante, né? Bom, aí agora a gente vai começar a observar algumas curiosidades em relação a Brasília, capital do Brasil, e a Tetaton, a capital do Egito. Só que a Tetaton foi capital do Egito por 11 anos. Brasília está de pé por enquanto, né? Até o momento em que, se Deus quiser, continua de pé para a gente, né? Bom, vamos lá, rapidinho, falando sobre Juscelino Kubitschek, não sei se todo mundo conhece sobre ele, né? Ele foi nosso presidente de 1956 a 61. Ele é famoso por aquele plano de 50 anos em 5. Realmente, ele conseguiu fazer um Brasil se transformar em outro Brasil. Custou muito caro, a gente paga algumas dívidas até hoje, mas funcionou. O país entrou assim num outro estágio de evolução, né? Ele tinha um plano de desenvolvimento, acelerando a modernidade do país, ele conseguiu de fato isso. Era muito carismático, tinha uma popularidade muito alta, tanto que ele foi eleito, né? Tinha uma visão futurista e também era místico. Quando eu fui conversar com o... Como que eu falo da palestra pra gente? Da palestra. Ele fala... De quem? Quem a gente fecha a palestra aqui? Ricardo Maluf. Isso, quando eu falei com o Ricardo, aí ele falou assim, ele era místico. Então essa fama do Juscelino Kubitschek já vem de longe, né? Bom, vamos lá. Aí agora a gente vai falar rapidinho aqui sobre similaridades entre Akhenaton e o Juscelino Kubitschek.
né? A gente sabe que, no caso de uma reencarnação, não existe isso de semelhança física, né? Nosso perispírito não tem nada a ver com isso, não faz sentido. A gente vai nascer com o nosso último aspecto, isso é bem irrelevante. Porém, se vocês puderem dar uma olhada aqui, existem algumas características físicas que chamam a atenção, né? Isso no livro é bem detalhado, é mais especificado, mas eu vou falar aqui assim, bem por cima, né? E não deixa de ser curiosos, né? Essas características físicas, o queixo, os olhos, no mínimo assim, que chama um pouquinho da atenção, né? Aí falando sobre o reinado, o reinado não, porque o Juscelino não tinha um reino, né? Sobre o governo desses dois governantes, né? Eles mudaram a capital. O Juscelino também foi muito bem, tirou a capital do Brasil, que era Rio de Janeiro, e levou ela lá para Brasília. Só que Brasília ela foi construída no meio do centro do Brasil, que é uma região árida, né, semiárida, isolada de tudo, mas ele pegou, fez acontecer e transformou aquele lugar na cidade de Brasília. Foi uma loucura, mas ele conseguiu. E o Akhenaton, ele também fez isso de uma forma maluca, 3.600 anos atrás. Gente, junta as pedras aí, vamos levar elas para lá, vamos fazer uma cidade nova. Que loucura, gente, que loucura. Os dois fizeram isso de uma forma assim muito pontual, que gera assim, chama atenção um pouquinho, né? Já, se eu quisesse mudar a minha cidade, eu ia conseguir. Quem vocês conhecem que teria o poder para fazer uma coisa dessa? É algo assim, de alguém com muito poder com uma missão, tá? Para a gente prestar atenção aí que tem algo assim atrás, não é simplesmente um desejo particular de uma pessoa, né? Um capricho. Bom, como Akhenaton construiu Akhetaton, Deus branco, no meio do deserto, o Egito já era um deserto quente, mas ele levou para um lugar mais quente. Ele mandou construir um lago, que é o lago Moeres, né? Porque era muito quente lá. Ele estava ali perto do Nilo, mas ele mandou construir esse lago que era estratégico, né? E o JK também, ele construiu o lago Paranoá, de forma assim de amenizar um pouco a questão da temperatura, que era muito quente e muito seco. Além disso, olha só vocês, eles construíram as cidades deles ali num tempo recorde. Foram 3 anos, tanto Brasília como a outra cidade ali do Egito. Imagina, há 3.600 anos atrás você fazer isso. Lógico, imagina que ele fez uso de escravos, mas foi um tempo recorde, muito rápido. Então é algo que novamente chama a atenção. Ambas as obras elas tiveram grandes esforços dos trabalhadores, né, que vieram de diversas localidades. Bom, aí a gente chega, isso eu achei muito bacana. Vocês já ouviram falar de Asa Sul e Asa Norte lá de Brasília? Eu sempre ouvi, eu nunca imaginei por quê. A gente tem um pássaro, gente, na geografia ali da cidade, né? E você tem a Asa Sul e a Asa Norte, divididos aí por uma avenida. Tá, isso em Brasília. E lá em Akhenaton também, nas duas cidades. E essas cidades, ambas, elas são cortadas por uma avenida, e essa avenida no meio delas tem uma passagem para carros oficiais, as duas. Então, é uma coisa assim bem bacana. Você pode falar, o Juscelino viu isso, ele estudou isso, ele quis fazer. Tudo bem, mas não é uma coisa assim tão simples de fazer, né? É um feito. Que outra cidade que vocês conhecem que tem a forma de um pássaro olhando para o leste, né? De uma forma assim tão significativa. Bom, em Akhenaton tinha essa grande avenida, desculpa, eu já falei, né? Vamos lá. As pirâmides no Egito, coisa totalmente comum. Quando a gente pensa no Egito, automaticamente a gente lembra de pirâmide, fala, beleza. Mas e Brasília está cheia de pirâmide? Quem explica? Juscelino, né? Speculando nele. Aí tem muitas pirâmides lá. Tem várias estruturas, né, que chamam muita atenção. Em Brasília a gente tem o templo da boa vontade, né, que é esse daí que a gente está vendo, e a emenda Dom Bosco. Agora eu vou pedir licença para vocês e vou abrir um adendozinho aqui para falar justamente sobre Dom Bosco, né? Eu não sei se vocês sabiam que ele tinha sonhos premonitórios, visões assim, do futuro. Alguém sabia disso aqui? Para mim também foi uma novidade, eu desconhecia. Dom Bosco, para quem não conhece, né, ele foi um sacerdote italiano, fundador dos salesianos, né, ele é muito importante no catolicismo. E no dia 30 de agosto de 1883, ele teve uma visão que foi Brasília. Eu vou até ler essa parte aqui. Que seria numa região entre os paralelos
15 e 20, então foi bem específico onde ela ia ser, na América do Sul, local de uma grande civilização, e numa região que seria um paraíso terrestre, destinada a ser terra de prosperidade e desenvolvimento. O que vai ser o Brasil, gente, que todo mundo diz, não é o celeiro do mundo, a capital do Evangelho. Então, veja bem, Dom Bosco teve essa visão, falando dela aqui rapidinho, porque tem essa estrutura aí em Brasília, que foi feita para ele, não à toa também. Bom, aí a gente vai falar agora sobre aonde descansam os restos mortais do Juscelino Kubitschek, e assim também do Atekamon. No Egito, não só nas pirâmides os grandes imperadores foram enterrados, eles também são colocados, enterrados não, né, sepultados. No Egito, eles são sepultados também nas mastabas, né? E o Juscelino, ele está enterrado nessa estrutura que parece muito com uma mastaba. Então é muito parecido, é muito semelhante. É engraçado de ver, né? Porque assim, ele que projetou onde ele está, enfim, ele está sepultado ali. Bom, falando mais similaridade entre as duas pessoas, né? O Atekamon, a esposa dele era a Nefertiti. Nefertiti, vocês já ouviram falar dela? Ela é assim muito expressiva, né, na cultura do Egito, né, na história do Egito. Ela era muito adorada pelo povo, né? E se a gente pegar a história do Juscelino também, a esposa dele, Dona Sara, também era muito querida, né? E depois a gente tem o filho deles, da Nefertiti, que era o Tutankhamon. Ele também era muito adorado pelo povo, né? E ele seguiu na política como o pai. Inclusive o pai sumiu aí do mapa, ele entrou e governou no lugar do pai. E a filha do Juscelino, ela também, assim que o pai saiu, ela, não necessariamente que ele faleceu, né? Mas ela continuou, ela fez carreira como pai na política. Eu achei engraçado uma questão que o Tutankhamon, ele tinha problemas nas pernas, nos ossos. Inclusive, uma das lesões que ele tem, dizem que foi por uma queda de carruagem, né? E a Márcia também tinha problemas nas pernas, na coluna. Ambos tinham problemas parecidos. Então, assim, pontos similares para a gente colocar aqui também. Bom, aí o que aconteceu com esses dois? A parte mais interessante. Eles desencarnaram exatamente 16 anos após a inauguração das capitais. A gente pode falar assim que Juscelino copiou tudo que foi feito, né, na outra cidade, mas ele se mataria para morrer no mesmo tempo, num acidente de carro? É estranho, né? Então, assim, é uma curiosidade bem bacana, que eu acho que também é bem assim, pontual para a gente pensar, né? Foi um acidente automobilístico, ninguém pode dizer o contrário, mas tem umas teorias que não foi bem um acidente, enfim, também Juscelino não tinha tantos amigos assim, ele incomodava, né? E o Akhenaton, adivinha, fez aquele monte de amigos, foi assassinado, né? A teoria diz que provavelmente quem o assassinou foi um dos sacerdotes ali próximos a ele, né? Estava ali próximo, também como você fazia para chegar perto do imperador. Mas também não tem quem fez e o que exatamente o que aconteceu, né? Bom, o Akhenaton foi assassinado. A Nefertiti, ela continuou após o assassinato dele como rainha ali, mas ela desapareceu de uma forma misteriosa. Não tem nada na literatura que diga o que aconteceu com ela, para onde ela foi, como ela morreu, nada. Ela sumiu, né? E mais um adendozinho aí, trazendo isso para vocês. Tem muita gente que defende que a Imperatriz Leopoldina, aqui, que a gente conhece, né? Ela poderia ser a reencarnação da Nefertiti. Então vejam, mais um aqui no Brasil, né? De uma forma bem pontual, trazendo algo positivo para o país, né? E a gente pensa assim, para um bem maior, plantando a sementinha aqui para um bem maior, né? Bom, a Nefertiti saiu, né? Desapareceu ali de forma misteriosa. A gente tem o Tutankhamon, que se torna faraó, meu Deus, com 9 anos de idade. Imagina o nosso líder supremo aqui com 9 anos de idade. Essas crianças estão todas na salinha governando a gente, né? Primeira ação do... A mãe aqui já viu, né? Então, ferrado. Imagina que não era ele que estava governando, né? Mas a primeira ação que foi tomada
deixamos de ser monoteístas, gente. Vamos voltar a cultuar os nossos dois deuses que a gente está no lucro, né? Sacerdote sorrindo, volta inclusive à capital, que era lá para Tebas. Então, ele restaurou o politeísmo. E uma parte triste dessa história, né? O Tutankhamon era ali um palhacinho, né? Ele era um bonequinho que o pessoal estava usando ele para governar. Ele não tinha cabeça para governar um império, né? Tentaram apagar o nome do pai dele da história. O estrago foi tão grande para eles, foi tão perturbador que eles tentaram apagar, mas eles não conseguiram. Apesar dele não ser assim tão famoso, Tutankhamon não é famoso, que a gente vai falar mais à frente, mas eles não conseguiram apagar isso da história, né? O Tutankhamon, ele é famoso, não sei se vocês sabem isso, né? Falando um pouco de história, porque as tumbas egípcias, quando os historiadores conseguiam chegar até elas, já estavam saqueadas. Imagina, era tudo a ouro, né? Os sarcófagos, tudo ouro, maciço, não tinha uma intacta, menos a do Tutankhamon, que estava escondida, né? Oculta. E os historiadores conseguiram chegar até ela. Então, assim, muito da cultura egípcia ela foi resgatada por conta desse achado, né? Então, ele é muito famoso por conta disso, né? Aí, eu faço uma pergunta para vocês, né? Existe acaso de tudo isso que a gente conversou, que a gente falou aí atrás, dessas similaridades de tudo isso? Seria uma coincidência? Seria Juscelino que, nossa, foi legal, vamos copiar isso? Ou poderíamos estar falando aí, de fato, de uma reencarnação, né? Aí, vamos pensar um pouquinho agora, se a gente analisar sobre essa ótica. Vamos lá. Quem aqui já ouviu falar sobre as 3 revelações? Só para eu saber. Então, bem poucas pessoas. Então, a gente vai falar rapidinho aqui sobre as 3 revelações. O que são as revelações? Elas são processos específicos estabelecidos por Deus, né? E qual que é o objetivo disso? A gente ter aí a chance de ser conduzidos, né, para um progresso espiritual e evolutivo, certo? Para alcançar mundos maiores. A gente está subindo degraus de evolução, certo? Bom, como que essas revelações elas ocorrem? Elas ocorrem por etapas, porque a partir delas muita coisa muda, né? A gente vai falar mais para frente aí de cada uma delas e dá para ver bem drasticamente como que tudo isso muda com uma revelação. E aí, se uma revelação é algo assim muito importante e sério, né? E a gente tem que aí prestar atenção em tudo que muda, a gente tem um mensageiro que foi enviado pela espiritualidade com essa missão, né? Esse mensageiro, ele tem a missão de levantar o véu das verdades que ainda são desconhecidas. Vocês concordam que assim, quanto mais a gente esconde, mais a gente tem poder, né? Quanto mais se esconde, mais se tem poder. A partir do momento que a gente tem verdades que são descobertas, todos nós aqui ganhamos uma força que a gente não sabia. Se a gente pegar aqui alguma coisa, que eu chegar e falava, não faça isso, é um pecado, você não pode, você vai para o inferno, e você se recolhia, a sua insignificância não fazia, se eu chegar para você e falar, olha, não é bem assim, veja bem o que você está fazendo, o que você está plantando, você vai ter como reação. E você começa a enxergar de outro jeito, você ganha liberdade, você sai desse véu aí, né, que te prende de certa forma, te dá liberdade. Então, assim, essas revelações, elas não são desejadas, né, por muitas entidades, aí, por muitas pessoas, mas de tempos em tempos, Deus manda alguém para levantar o véu da verdade para a gente, não por acaso. Bom, quais são as ocorrências, né, das revelações? Momentos críticos da história, chegar a um período que o negócio está difícil, complicado, ninguém aguenta mais. Está difícil. Por exemplo, esses dias aqui não está difícil para todo mundo. Sei lá, não sei vocês, mas eu estou, né, apertado, parece que vai ser melhor amanhã, muito ano, não passa. E aí você conversa com o seu vizinho, ele está igual. Você conversa com outra mãe, ela está igual. Você conversa com outro do seu trabalho, a mesma coisa. Está todo mundo, gente. Ou tem alguém aqui, nossa, não, minha vida está tão calma.
Até para quem está de boa, as coisas são apertadas, o tempo está passando muito rápido, tem algo acontecendo, correto? Pode ser um avanço, a gente não deixou de ser agora, a gente passou a ser um mundo de regeneração, essa loucura toda. Mas vamos lá, devagar, né? Momentos críticos da história, né? É necessário um avanço rápido no processo da espiritualidade, porque não dá mais do jeito que está, né? E aí isso torna acessível à humanidade de forma geral, como eu falei aqui. A gente ganha uma certa liberdade, a gente sobe degraus. Quando a gente está subindo, a gente olha de cima e vê o horizonte que a gente não via antes. Quando você está aqui embaixo, você está vendo igual, você não sabe o que tem lá. E a gente segue, né? Bom, as revelações, né? Elas foram feitas por homens certos, né? Em certos pontos. E alcançam um limite do que podem compreender espiritualmente. Mas mais do que isso, tudo na hora certa. Né? Então a gente vai falar rapidinho aqui das 6 revelações. Qual foi a primeira revelação? Ela foi trazida por Moisés. Moisés, Egito, opa, linkamos aí, né? A gente está falando aqui do Egito. O que o Moisés trouxe para a gente, né? A lei mosaica, baseada nos 10 mandamentos e no Antigo Testamento, e Deus único, certo? Mas também punitivo, era uma coisa mais severa na época de Moisés. Por quê? Era o que funcionava para eles ali naquela época. Não adianta você ser muito abrangente se a galera não ia receber aquilo, tinha que ser mais firme. E isso funcionou muito bem na época ali de Moisés. A segunda revelação, né? Jesus, a lei do amor, o Evangelho. Jesus ele não veio para destruir a lei de Moisés, mas ele adaptou para o tempo dele ali, né? Um novo presente para as leis civis de Moisés, uma adaptação, adaptou os 10 mandamentos para aquela época. Jesus, né, gente? Não precisa falar nada, meu Deus do céu. O que aconteceu com Jesus, né? Crucificaram ele sem piedade. Mas o legado dele ficou, meu Deus, né? Estamos aqui. Qual que é a terceira revelação? Alguém imagina aqui? Espiritismo. Espiritismo, Allan Kardec. E a parte mais legal dele, qual que é? Ciência. Né? Não sei se vocês têm conhecimento, quando o Kardec, os fenômenos aconteciam para ele, né? As pessoas que ele visitava, as sessões que ele visitava, ele fazia aquela pergunta, quem é Deus, né? Eu não lembro a resposta certinho, mas Deus é isso. Deus é amor, está acima de todas as coisas, é alguma coisa do tipo, se não foi isso, me perdoe, que eu não colei aqui, né? Porque a cabeça não está boa, ser os 40 já, desculpa. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Ele não simplesmente, nossa, olha que legal, vamos ver essas mesas girantes. Vamos ver isso da comunicação do além. Não, ele era um cientista, ele era professor, ele era ateu, né? Ele não aceitava qualquer coisa. Quando ele teve a prova científica que o negócio era para valer, ele foi atrás. E, gente, ele trouxe a codificação para a gente, ele codificou o Espiritismo. Né? É a terceira revelação. E como eu vi essa semana, a mais importante de todas, porque ela está documentada. As outras revelações a gente tem aí alguém que falou e trouxe para a gente tem escrito. Mas do Kardec a gente tem isso tudo documentado. Né? Então, vamos lá. A ciência nova, ela veio revelar o mundo espiritual, as suas relações, né, com o mundo corpóreo, falando da reencarnação, né, de uma forma aberta, e também a comunicação com os espíritos. Né? A outra palestra que eu fiz aqui das irmãs, era bem nesse período que estava acontecendo todo esse movimento no mundo todo, e ele codificou tudo isso. Vamos lá. Bom, vamos falar rapidinho então agora da primeira revelação, né? Que ela aconteceu no Egito, que a gente está falando lá, do Akhenaton, vamos voltar lá para ela. Ela aconteceu no Egito, Monte Sinai. Moisés foi lá, recebeu as tábuas, né, com os 10 mandamentos. Porém, seria Akhenaton uma religiosidade aí que teve alguma influência sobre Moisés? Aí a gente para fazer uma análise, né? Akhenaton nasceu por volta de 1553 a.C. E Moisés entre 1300 e 1200. É aquela coisa, a gente não tem cartório, né? A gente não tem uma data exata. Então a gente tem aí as teorias, né? A diferença de tempo entre eles seria de 53 a 153
anos. Só que a data mais aceita para Moisés seria de 1300, ou seja, a gente tem uma diferença entre a data de nascimento dele de 53 anos. Ou seja, pode ser sim que Moisés tenha tido contato com ele e de repente se influenciado, por que não? Né? A gente não estava ali, mas faz sentido, né? Pode ter tido uma influência na religiosidade de Moisés, né? O Akhenaton, quando ele implantou o monoteísmo no mundo politeísta, ele abriu a mente das pessoas para essa compreensão da unidade divina. Porque o Akhenaton, lembre, ele não falava de um Deus para a sociedade ali, era universal, ele via longe. De repente Moisés viu aquilo e se inspirou também, por que não, né? E por que a gente está falando disso? Não é apenas achismo. Alguns estudiosos estudaram isso a fundo. Eu trouxe para vocês aqui Freud, né? Vou ficar aí falando de vários. E estudiosos como eles propuseram que Moisés sim pode ter sido um sacerdote. Aí já é teoria, né? A gente não tem como provar, não tem isso na literatura. E alguns até falam na possibilidade de reencarnação do Akhenaton. Eu já não sei porque eles nasceram próximos, de repente eles estavam vivos na mesma época. Essa daí eu já não acho. Juscelino Kubitschek, eu já diria que é, né? Meu voto é para isso. De certa forma, são bases espirituais para a missão de Moisés, né? Bom, será? Fica a pergunta para vocês. O que vocês acham disso tudo que foi falado? Faz sentido para vocês? Não é à toa, né? Toda essa ligação. Bom, de todas as formas, o que a gente pode concluir com todas essas informações que a gente viu aqui? Que a evolução, ela é um processo contínuo. Grandes espíritos são instrumentos divinos para a transformação moral e espiritual da humanidade. Se a gente pensar em tudo que a gente viu aqui de Brasília, Brasil vai ser a pátria do Evangelho, correto? No futuro? No mundo de regeneração. Aliás, diz a lenda aí que não vai ser um negócio tão lindo, sutil, que o pessoal vai meio que invadir aqui e tal, mas o Brasil vai acolher, porque a gente está caminhando para uma nova era, uma nova vida, diferente disso que a gente vive hoje. Então são grandes transformações vindo aí. E disso tudo, a gente não tem Brasília no centro disso tudo, criada ali no meio do país, não à toa, né, gente? Então, realmente, quando o Chico Xavier falou que ele tinha a missão de restaurar Juscelino Kubitschek tinha a missão de restaurar Brasília, uma cidade, né, desde que tinha sido destruída, faz mais sentido ainda depois da gente pensar dessa forma, né? Então isso tudo merece a nossa atenção. É uma prova da reencarnação, né? Muitas coincidências. E mais do que isso, para a gente fechar aqui, né? Tudo acontece no momento certo, na hora certa. De repente, Akhenaton tinha uma missão ali, mas não era a hora dele mudar tudo. Tinham 2.000 deuses pela corda. E de repente a missão dele foi aqui com a construção de Brasília. E agora ele tem essa chance. Brasília está lá de pé, né? Sobrevivendo a tudo que a gente vê no dia a dia. Mas ela está lá, talvez ela tenha uma função ainda maior do que a gente imagina que ela tem. Quem mora em Brasília, que eu vi vários vídeos das pessoas falam que é um lugar diferente de tudo que eu já fui. Ela é muito boa, ela é mística. Enfim. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, né? Fica aí para cada um refletir, se vocês acharem interessante, escreve sim, né? Eu deixei uma bibliografia, se alguém tiver interesse, tem muitos vídeos bacanas acerca dessas informações todas, inclusive entrevista, né? Do Ernel no site lá, muito legal, bem bacana mesmo, né? Quem quiser pode me procurar então. Gostaria de agradecer a atenção de todos, desculpa das falhas aqui. Uma boa noite a todos.